Olá, amigos! Quem fala é o Robson Vamonde, do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Nesse vídeo, eu vou mostrar a instalação e os novos recursos da versão do Linux Mint 19.2, codinome Tina. Vamos lá? Antes de iniciar a instalação, acesse o canal do Bora para a Prática no YouTube. Curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. Mas bora para a prática! Primeiro, vou acessar o site do Linux Mint, linuxmint.com. O Mint é uma distribuição Linux irlandesa. Possui duas versões, uma derivada do Ubuntu e outra versão derivada do Debian. Utiliza o Cinnamon como seu principal ambiente de desktop. O Mint se esforça para ser um sistema operacional moderno, elegante e confortável, poderoso e de fácil utilização. A versão do Mint 19.2, codinome Tina, uma homenagem à cantora e atriz Tina Turner, é uma grande atualização das versões anteriores, 19 Tara e 19.1 Tessa, mantendo a mesma base das versões do Ubuntu 18.04 Bionic, atualmente na versão 18.04.2. A nova versão do Mint 19.2 tem em seu foco principal correções de bugs, erros e melhorias na parte estética e desempenho, mantendo seu suporte até abril de 2023. No site do Mint, vou selecionar Download e vou clicar no Mint 19.2. Na página de Download, eu vou descer e nesse vídeo eu vou usar a versão com ambiente gráfico Cinnamon 64 bits. Vou clicar na opção de 64 bits. A comunidade do Mint recomenda fazer o download via torrent, geralmente é mais rápido. Ou você pode selecionar um mirror, um espelho, mais próximo. Recomendo o do Brasil. Vou descer aqui na página de Download e recomendo pegar o mirror da Universidade Federal do Paraná. Nesse vídeo, vou utilizar a opção de torrent. Vou clicar em torrent, vou clicar no arquivo baixado e, por padrão, no Linux Mint. O cliente de torrent é o Transmission. Vou deixar o padrão da pasta de destino e vou clicar em abrir. E só aguardar o download. Download do Linux Mint feito com sucesso. Vou fechar aqui o meu cliente de torrent. Nesse vídeo, vou fazer a instalação do Mint em máquina virtual, utilizando o VirtualBox na versão 5.2. Lembrando que o VirtualBox está na versão 6.0. Recomendo fazer a instalação na nova versão. Apenas uma observação. Fazer a instalação do Mint no VirtualBox, para mim, é igual a uma apresentação em PowerPoint. Tudo funciona, mas na vida real ou em computadores reais, desktop ou notebook, vários problemas podem acontecer, principalmente na detecção de drivers e recursos, como por exemplo, placa de vídeo, placa de som, placa de rede sem fio, Wi-Fi e etc. Então recomendo testar bastante e comente nesse vídeo as dificuldades que você teve para instalar a nova versão. Mas vamos lá, vou criar uma máquina virtual para instalação no VirtualBox. Vou clicar em Novo. No nome da máquina virtual, eu vou chamar Linux Mint 19.2 Tina. Vou selecionar Linux e vou selecionar a versão do Ubuntu 64 bits. Vou clicar em Próximo. Vou aumentar a memória de vídeo para 2048. Vou clicar em Próximo. No disco rígido, vou deixar o padrão e vou clicar em Criar. No tipo de arquivo, vou deixar o padrão VDI e vou clicar em Próximo. Vou deixar dinamicamente alocado, vou clicar em Próximo e vou aumentar o tamanho do disco para 20 GB. E vou clicar em Criar. Com a máquina virtual criada, vou alterar suas configurações.
vou selecionar a máquina e vou clicar em Configurações. Na guia geral, vou clicar na aba Avançado e vou habilitar, deixar no modo bidirecional, a área de transferência e arrastar e soltar. Vou selecionar bidirecional para as duas opções. Esses recursos é interessante quando você instala os convidados do VirtualBox. Vou clicar em Sistema. Na aba Placa-mãe, vou desabilitar o relógio da máquina UTC. Vou clicar na aba Processador, vou aumentar o número de processador e vou habilitar o recurso de PAE-NX. Vou clicar na guia Monitor, vou aumentar a memória de vídeo para 128 e vou habilitar aceleração 3D. Vou clicar na guia Áudio e vou habilitar a entrada de áudio. Vou clicar na guia Rede e na aba da placa de rede 1, vou mudar de NAT para modo Bridge ou Ponte. As demais guias já está tudo ok. Vou clicar em OK. Com a máquina virtual configurada, vou iniciar o processo de instalação. Vou clicar em Iniciar. Na tela de selecionar o disco de boot, vou clicar na pasta amarela para selecionar a ISO e vou clicar duas vezes na pasta de Downloads. Vou selecionar a ISO do Mint 19.2 e vou clicar em Abrir. Com a ISO selecionada, vou clicar em Iniciar. A instalação do Mint não mudou, então na primeira tela vou pressionar a setinha para baixo para ele parar o processo de boot. As opções continuam a mesma: iniciar o Linux Mint, iniciar em modo de compatibilidade de vídeo, fazer a instalação OIM, checar a integridade da ISO, testar a memória ou bootar pelo um disco local. O processo padrão é selecionar a primeira opção de iniciar o Mint. Vou pressionar Enter e aguardar a inicialização. Pessoal, esse já foi um dos primeiros bugs que eu já peguei na versão 19.2. Utilizando o VirtualBox na versão 5.2, a inicialização padrão, o vídeo não aparece corretamente. Eu ainda não testei na versão 6.0 do VirtualBox, mas já testei no VMware e está funcionando corretamente. Para resolver esse erro de inicialização, vou vir em Máquina, Reinicializar, vou reinicializar agora. No boot inicial, eu vou selecionar a opção de modo de compatibilidade e pressionar Enter. Espero que na próxima versão ou atualização do Mint, eles já corrigem essas falhas no VirtualBox. Só aguardar o Start inicial. O processo de instalação do Mint, pessoal, não mudou em relação a todas as versões. O procedimento é o mesmo. Vou clicar duas vezes aqui no Instalar o Mint. Na tela de Bem-vindo, eu vou selecionar já a língua português do Brasil e vou clicar em Continuar. Uma coisa muito importante é você testar o seu teclado. Na versão beta, tinha um erro no teclado português do Brasil. Então, verifica principalmente barra para o lado esquerdo, barra para o lado direito, o Piper e o C cedilha, que são os principais caracteres e o mapeamento do seu teclado. Vou clicar em Continuar, vou marcar a opção de instalar softwares de terceiros, lembrando que essa opção só funciona corretamente se você está conectado com a internet. Mas, se você não tem acesso à internet, você pode fazer esse processo depois. Eu vou selecionar e vou clicar em Continuar. Vou selecionar a primeira opção, apagar o disco e reinstalar o Mint. E vou clicar em Instalar agora. Desde a versão 19, o Mint utiliza o swap como arquivo, não mais como partição. Por isso, ele só aparece uma única partição raiz para você. Vou clicar em Continuar. Na parte de localização, já está tudo ok. São Paulo. Vou clicar em Continuar e na última tela vou digitar o meu nome, Robson Vaamonde. O nome da máquina eu vou chamar de Linux Mint-19.2-Tina.
Tabulador, o meu usuário, eu vou digitar Vamonte e uma senha padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou confirmar também a mesma senha e vou clicar em continuar. O processo de instalação é bem rápido, só aguardar. Finalizada a instalação do Mint, vou clicar em reiniciar agora. Na tela final, vou pressionar Enter para concluir a instalação. Na primeira inicialização do Mint, o erro de compatibilidade no VirtualBox 5.2 já é corrigido. Vou digitar minha senha e pressionar Enter para se autenticar. Um outro detalhe importante no VirtualBox: quando você usa a versão 19 ou 19.1, você consegue redimensionar automático a tela também aqui, para ele aumentar a sua visualização. Nessa versão também continua funcionando corretamente pós-instalação. Para facilitar o comparativo entre a versão 19 Tara, que é a versão que eu estou usando aqui no meu desktop, então vou clicar em Menu e vou digitar informações do sistema. Vou selecionar e a versão do meu notebook ainda estou com a versão 19. Vou comparar a versão 19.2 Tina com a versão 19.1 dessa. Mas aqui a gente já percebe uma coisa nova na inicialização. A mensagem sobre o uso de GPU, dizendo que toda a parte gráfica vai ser executada pela sua CPU. Uma coisa interessante é que agora já tem um botão para iniciar o gerenciador de drivers. Vou clicar, ele vai pedir a sua senha, vou digitar a minha senha e vou clicar em autenticar. Ele vai atualizar o cache com os drivers, só aguardar. E no gerenciador de drivers, como eu estou utilizando o VirtualBox, ele já recomenda eu fazer a instalação dos convidados para melhorar a parte gráfica. Se você tem placas de vídeo da NVIDIA ou placas de rede Wi-Fi, como por exemplo da Broadcom, você seleciona já para fazer a instalação desses drivers. Vou fechar. Na parte de bem-vindos, pessoal, a tela inicial não mudou. A única coisa interessante é que agora a versão 19.2 utiliza as fontes padrão do Ubuntu. Então você pode perceber que fica mais fácil a leitura em relação a outras versões do próprio Mint. Primeiros passos: se é a primeira vez que você está testando ou utilizando o Mint, ele vai passar para você todos os procedimentos. Lembrando que hoje o Mint trabalha com a sua área de trabalho no modo moderno e gerenciadores de programas e firewall. Isso não mudou muita coisa. Parte de documentação, ajuda e contribuir. Continua o mesmo padrão. Vou fechar e vou fechar o bem-vindo. Vou iniciar uma máquina agora com a versão 19.1 e vou colocar as duas máquinas lado a lado. Comparando agora as duas versões, uma diferença da 19.2 é o contraste, se você pode perceber na tela de login. Na 19.1 era um pouco mais claro, agora na 19.2 é um pouco mais escuro. O restante continua a mesma coisa, não mudou a parte de login. Vou me autenticar na versão Tessa, digitar minha senha e pressionar Enter. E na versão Tina, vou me autenticar e pressionar Enter. Então o processo ainda continua igual para os dois. Repare que muda só aqui em cima, pessoal, a mensagem e o botão do gerenciador. Os bem-vindos que eu já mostrei na versão Tina continua a mesma coisa. Então vou desmarcar a opção de exibir ao iniciar e vou fechar e vou fechar aqui. Então o comparativo, pessoal, não muda nada. Muitas vezes as atualizações de versão estão com foco em correções de bug e melhoria de desempenho. Uma coisa que mudou, aí vocês têm que tomar um cuidado, é na parte da atualização do sistema. Então vou clicar no Mint Update da versão 19.1 para a versão 19.2. A tela inicial basicamente a mesma coisa. O que vocês podem perceber geralmente é a parte das fontes que mudou. Vou clicar em OK e vou clicar em OK também. Um detalhe que muda aqui, na parte inicial, é agora que existe uma nova versão do próprio Mint Update, diferente como aparecia aqui, como se fosse um software a ser atualizado. Então vou estar atualizando nos dois aqui, vou clicar em instalar atualizações
digitar a minha senha, autenticar, e agora esse daqui é só clicar no botão aplicar atualizações. Então vou clicar, vou digitar a minha senha e autenticar. Só aguardar a instalação. Um detalhe importante das atualizações do Mint, lembrando que no meu canal tem um vídeo mostrando todos os detalhes do Mint Update. Um detalhe importante dessas duas versões é que na versão 19.1, se eu vir na opção ver colunas visíveis, eu tenho a parte de nível, onde que ele coloca o número 1, 2, 3, que são os 4 níveis de segurança do Mint. Já na versão 19.2, o nível não tem mais. Outra coisa importante é que ele força de novo você procurar um mirror local. Um detalhe, se você clicar em não aparece mais. O Time Shift continua a mesma coisa. Outro detalhe é que na opção de editar preferências, mudou apenas algumas coisas, pessoal. A quantidade de abas diminuiu, porque a opção de níveis não tem mais, então você pode perceber, mas listas negras e automação, que ele mudou a palavra de auto, upgrade, só mudou alguns detalhes com mais opções. Muitas vezes para o usuário comum, pessoal, isso não vai fazer muita diferença. Vou fechar. Outra coisa importante é na parte de editar fontes de programas. Vou me autenticar, novamente, autenticar, e no editar também vou vir em fontes de programas. Por aqui também não mudou muita coisa. O que mudou realmente é na parte de manutenção. Temos uma opção nova em relação, que é a opção de adicionar chaves ausentes. Isso acontece muito quando você tem falhas de PPA, que acontece quando você instala, por exemplo, o software Notepad QQ. É uma opção legal. O restante continua a mesma coisa. Se você já está na versão 19.1, em editar, já aparece para você fazer a atualização do sistema. Vou fechar as atualizações. Outra coisa que nós temos bastante na pasta pessoal, aqui também, pessoal, o Nemo na versão nova continua ainda o mesmo padrão, sem muita atualização, apenas algumas correções de bugs em relação ao espaço livre disponível da unidade. Isso foi corrigido, que ele já atualiza em tempo real, mas o restante aqui continua a mesma coisa. Um detalhe só importante, vou vir aqui em documentos e vou criar duas pastas. Vou criar uma chamada Vamonde, Ctrl+C e Ctrl+V algumas vezes. É uma opção interessante você clicar com o botão direito do mouse e agora você tem o PIN, que é fazer uma marcação dessa pasta para deixar ela em destaque. Então vou selecionar, só que eu vou deixar no modo detalhado aqui, e no modo PIN ela fica em negrito em primeiro. Geralmente as pessoas criavam uma nova pasta e colocavam como 00, underline, o nome para ela poder ficar em primeiro, ou algum caractere. Isso daqui é interessante, que você não precisa fazer mais isso. O restante continua a mesma coisa, pessoal. Vou criar um novo documento aqui, zerado, vou chamar de vamonde.txt. Vou editar ele, o Gedit. É o editor de texto padrão que você tem aí no próprio Mint, mas eu recomendo você instalar outros editores de texto. Vou digitar um texto, vou fechar, vou salvar as opções e fechar. Então, nas outras versões, o processo aqui continua o mesmo, pessoal, sem muita coisa. Para esse vídeo não ficar muito grande, na parte de calendário aqui, não temos também muita diferença, apenas ficou um pouco maior, com destaque maior. Na parte também de aplicativos, no gerenciador de aplicativos das duas versões, continua a mesma, só tem softwares atualizados. O suporte a Snap e Flatpak também já está disponível nas duas versões. Só foi remodulado aqui um pouquinho, as fontes ficaram maior, mas é só a parte de design mesmo, pessoal. O restante continua a mesma coisa. Vou fechar aqui nos dois aqui também e vou vir em menu e vou vir na parte de configurações do sistema. Uma dica importante também que eu falo para todo mundo, pessoal, desktop, muitas vezes você não faz curso, você explora os recursos do desktop. Na parte de temas, temos apenas algumas mudanças básicas em relação à versão 19.1 para 19.2.
isso não alterou basicamente em nada das configurações que vocês têm. Continua o mesmo na parte de configurações, mudou um pouquinho porque agora eu tenho mais opções, que é da barra de rolagem. Aqui embaixo ele já me mostra como que vai ficar, eu posso aumentar um pouco a barra de rolagem para deixar ela um pouco mais grossa ou mais fina. Isso daqui é interessante para acessibilidade, então você pode configurar essa opção. Vou voltar aqui também. O restante continua a mesma coisa, na parte de seleção de fontes. Isso daqui é importante porque agora ele usa a fonte padrão do Ubuntu. Vou voltar aqui nos dois. Acessibilidades, aplicativos de inicialização também não mudou, pessoal, vocês podem estar adicionando. Uma coisa interessante que agora tem notificações de impressoras também, isso daqui é bem legal. Aplicativos de preferência também, pessoal, não mudou nada, vocês podem estar adicionando, mexendo sem nenhum problema. Uma coisa nova é o aplicativo de leitor de PDF que nós temos agora, pessoal, mas o restante continua o mesmo. Vou voltar. E as demais opções aqui, pessoal, de segurança, de firewall, de tela, de monitor, continua a mesma coisa. Então são alguns detalhes básicos aqui, ó, na parte de melhoria gráfica e principalmente em desempenho, em relação à versão que eu tenho do meu notebook, que é a versão ainda 19. Então, uma dica que eu falo para todo mundo, pessoal, testa a versão nova. Comente nesse vídeo o que você achou, principalmente se você teve falhas na instalação, erros e se você testou em máquinas reais. Devo migrar todos os meus notebooks para a versão 19.2 na próxima semana. E com certeza eu vou estar comentando isso ou nesse vídeo ou em um novo vídeo mostrando principalmente a parte de desempenho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!